Você já tentou sintonizar um rádio de pilha antigo? Aquele chiado irritante, que só para quando você encontra a frequência exata? Letícia descobriu que nossa alma funciona exatamente assim. Ela tinha 34 anos, cristã há 2 décadas. Frequentava a igreja todo domingo. Orava todos os dias. Mas nunca havia ouvido a voz de Deus. Não de verdade. Até o dia em que decidiu fazer algo que mudaria sua vida para sempre. Algo que 99% dos cristãos nunca têm coragem de tentar. 7 dias. Apenas água. E um silêncio que revelaria segredos que ela nem imaginava existir. O que aconteceu no 4º dia vai te chocar. Letícia sempre foi uma pessoa prática. Trabalhava como enfermeira, mãe de 2 filhos. Vida corrida, cronograma apertado. Para ela, Deus era real, mas distante, como uma estação de rádio que você sabe que existe, mas nunca consegue sintonizar direito. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que Deus está ali, mas você não consegue ouvir Ele de verdade? Letícia sentia isso todos os dias, até que uma frase mudou tudo. O jejum não é sobre comida, é sobre frequência. Ela ouviu isso de uma vovó Iria, de 87 anos. Uma mulher que tinha algo diferente no olhar. Algo que Letícia nunca havia visto antes. Frequência? Letícia perguntou. Filha, nosso corpo é como um rádio, cheio de interferências. O retiro espiritual elimina o ruído. Até você conseguir ouvir a frequência mais importante. A frequência de Deus? Letícia riu. Parecia coisa de místico, de pessoa que não vive na realidade. Mas algo naquelas palavras a incomodou. De um jeito bom. 3 semanas depois, ela decidiu tentar. 7 dias. Apenas água. Não contou para ninguém. Nem para o marido. Nem para os filhos. Isso seria entre ela e Deus. O primeiro dia foi mais fácil que ela imaginava. Acordou às 5 da manhã. Bebeu 2 copos de água. Orou. Senhor, se o Senhor quiser falar comigo, eu estou aqui. Estou ouvindo. Trabalhou normalmente. Cuidou dos filhos. Preparou o jantar da família. Mas não comeu. Mãe, você não vai jantar? Perguntou seu filho de 12 anos. Não estou com fome, querido. Mentira. Ela estava faminta. Mas havia algo mais forte que a fome. Uma curiosidade crescente. Será que funciona mesmo? O segundo dia foi diferente. Letícia acordou com uma sensação estranha. Como se alguém estivesse ajustando o volume do mundo. Os ruídos pareciam mais nítidos, mas também mais distantes. No trabalho, ela notou coisas que nunca havia percebido. O som da respiração dos pacientes, o ritmo dos monitores cardíacos, o silêncio entre as palavras das colegas. Você está bem hoje, Letícia? Perguntou sua supervisora. Você parece diferente. Diferente como? Letícia não sabia explicar. Era como se alguém estivesse limpando as lentes dos seus sentidos. No 3º dia, algo mudou de verdade. Letícia acordou às 4 da manhã, sem despertador. Seu corpo estava começando a entender. Isso não era apenas sobre comida. Era sobre algo muito maior. Sentou na cama, no escuro. E pela primeira vez em anos, o silêncio não a incomodou. Na verdade, ela começou a gostar dele. Durante o trabalho, percebeu que estava ouvindo as pessoas de uma forma diferente. Não apenas as palavras, mas o que estava por trás das palavras. A dor, a esperança, o medo. Letícia, você tem um dom especial para cuidar das pessoas, disse Dona Ana, uma paciente idosa. Você consegue ver nossa alma. Ver a alma? Letícia nunca havia pensado nisso, mas Dona Ana tinha razão. Era como se uma camada invisível tivesse sido removida. E agora ela conseguia enxergar além do óbvio. Naquela noite, pela primeira vez, ela orou de uma forma diferente. Não pediu nada. Não reclamou de nada. Apenas ficou ali, em silêncio, esperando. E então aconteceu algo que ela nunca esqueceria. Não foi uma voz audível. Não foram palavras em sua mente. Foi mais sutil que isso. Foi como se alguém tivesse ajustado com perfeição a sintonia do seu coração. E de repente ela soube. Soube que não estava sozinha. Soube que nunca esteve sozinha.
Soube que alguém estava ali, observando, cuidando, amando. Há quantos anos? Letícia começou a chorar. Não de tristeza, de alívio. Era como encontrar algo que você havia perdido há muito tempo. Algo precioso que você pensava que nunca mais veria. Mas aquilo era apenas o começo. O quarto dia seria quando tudo mudaria de verdade. Letícia acordou diferente. Completamente diferente. Seu corpo não pedia mais comida. Era como se ela tivesse encontrado outra fonte de energia. Uma fonte que não vinha do estômago. Vinha de algum lugar muito mais profundo. Durante o trabalho, algo extraordinário aconteceu. Ela estava cuidando de seu José, um homem de 68 anos internado há 3 semanas. Ele estava deprimido, quase sem falar. Letícia se aproximou da cama dele e, sem saber por quê, colocou a mão no ombro dele. "Tudo vai ficar bem", ela disse. Seu José a olhou nos olhos e, pela primeira vez em semanas, sorriu. "Como você sabia que eu precisava ouvir isso exatamente agora?" ele perguntou. Letícia não sabia, mas de alguma forma, ela sabia. Era como se alguém estivesse sussurrando em seu ouvido. Não palavras, mas insights. Sabedoria. "Enfermeira Letícia", disse Dr. Pereira, médico-chefe. "O que você fez com seu José? Ele está pedindo para conversar com o psicólogo. Quer fazer fisioterapia? É como se ele tivesse acordado para a vida." Letícia não disse nada. Como ela poderia explicar? Que estava ouvindo coisas que não conseguia explicar. Que estava vendo além do que os olhos mostravam. Que estava conectada com algo maior. À noite, ela se sentou no jardim de casa. As estrelas pareciam mais brilhantes. O vento tinha um som diferente. Era como se o universo inteiro estivesse sussurrando segredos. E então ela ouviu. Não com os ouvidos, com algo muito mais profundo. Uma voz suave, carinhosa, familiar. "Minha filha." Letícia parou de respirar. "Você está me ouvindo?" Ela sussurrou. Silêncio, mas um silêncio cheio de presença. "Eu sempre estive aqui. Você que não conseguia me ouvir." Lágrimas desceram pelo rosto de Letícia. "Por que agora? Por que depois de tantos anos?" "Porque agora você está na frequência certa. A frequência certa. Como a vovó Iria havia dito, o ruído estava muito alto." Continuou a voz. "Agora está silencioso o suficiente." Letícia entendeu. Não era Deus que estava distante. Era ela que estava sintonizada na estação errada. "O que o senhor quer de mim?" ela perguntou. "Que você continue ouvindo." E então a presença se intensificou. Era como estar envolvida por um amor tão profundo, tão puro, que não cabia em palavras. Letícia ficou ali por horas, apenas ouvindo, apenas sentindo, apenas sendo. Quando Letícia finalmente entrou em casa, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas o 5º dia traria uma revelação ainda mais profunda. Uma revelação que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de todas as pessoas ao seu redor. Letícia acordou no 5º dia com uma sensação que nunca havia experimentado. Era como se seu corpo estivesse feito de luz. Não havia mais fome. Não havia cansaço. Havia apenas uma energia pura, limpa, vibrante. Uma energia que não vinha da comida. Vinha de outro lugar. No trabalho, as coisas começaram a ficar surreais. Dona Ana, uma paciente que estava desenganada, de repente apresentou melhora. "Doutora Letícia", ela disse em espanhol. "Você tem algo especial. Posso sentir quando você entra no quarto." Seu José, que sofria de insônia há meses, dormiu profundamente depois que Letícia ajustou seu travesseiro. Dr. Pereira chamou Letícia para conversar. "O que está acontecendo com você esta semana?" ele perguntou. "Os pacientes estão pedindo especificamente por você. As taxas de recuperação no seu setor aumentaram 40%. Letícia não sabia o que dizer. Como explicar que ela estava conectada com algo que a medicina não consegue medir? "Eu acho que estou apenas prestando mais atenção", ela respondeu. "Prestando atenção ao quê?" "A eles. De verdade." Dr. Pereira ficou em silêncio por um momento. "Continue fazendo o que está fazendo."
ele disse finalmente. Naquela noite, Letícia se sentou no mesmo lugar do jardim. As estrelas pareciam ainda mais próximas. E a voz voltou, mais clara, mais próxima. Você está começando a entender. Entender o quê, senhor? Que você nunca foi apenas uma enfermeira. Letícia franziu a testa. O que o senhor quer dizer? Suas mãos, seu coração, sua presença. Eles carregam algo que o mundo precisa. O que eu carrego? Meu amor. E de repente Letícia entendeu. Não era ela que estava curando as pessoas. Era Deus através dela. Mas para isso acontecer, ela precisava estar na frequência certa. Limpa, pura, sintonizada. Por isso o retiro espiritual. Ela sussurrou. O retiro espiritual elimina as interferências. Permite que você seja um canal claro. Letícia começou a chorar novamente. Mas desta vez, não de alívio. De propósito. Ela havia encontrado sua missão. Sua verdadeira missão. E se eu voltar a comer? E se eu perder essa conexão? A voz riu suavemente. Filha, você acha que eu dependo da sua fome para falar com você? Não? O retiro espiritual foi apenas o treinamento para você aprender a me ouvir. Agora que você sabe como é, nunca mais vai esquecer. Letícia sentiu uma paz profunda invadir seu coração. Mas como eu mantenho essa conexão? Silêncio diário, oração verdadeira e, principalmente, o quê? Amor incondicional pelas pessoas que eu colocar no seu caminho. Letícia passou a noite inteira acordada. Não de insônia, de gratidão. Ela havia encontrado o que procurava a vida inteira. A voz de Deus. Mas mais que isso, ela havia encontrado seu propósito. O 6º dia seria quando ela testaria se essa conexão era real, ou se era apenas sua imaginação. O teste viria de uma forma que ela nunca esperava, e mudaria para sempre sua compreensão sobre o poder da oração. Letícia chegou ao trabalho no 6º dia, esperando mais um dia de conexões espirituais suaves. Mas Deus tinha outros planos. Às 10h37 da manhã, as sirenes começaram a tocar. Emergência. Acidente grave. Múltiplas vítimas chegando. Letícia nunca havia lidado com trauma tão severo. A primeira vítima chegou inconsciente. Uma menina de apenas 8 anos. Letícia olhou para aquele rostinho machucado e sentiu algo quebrar dentro do peito. Ela não vai resistir, sussurrou o Dr. Pereira. Perda de sangue muito grande. Mas Letícia ouviu algo diferente. Não com os ouvidos. Com aquela parte dela que havia aprendido a escutar. Coloque suas mãos sobre ela. Letícia hesitou. Era protocolo médico? Claro que não. Mas a voz era clara. Senhor, e se eu estiver ficando louca? Ela pensou. E se você não estiver? Letícia respirou fundo. Olhou ao redor. Todos estavam ocupados com outros procedimentos. Discretamente, ela colocou uma das mãos sobre a testa da menina e orou. Não palavras bonitas, não frases religiosas. Apenas um grito desesperado do coração. Por favor. Por 10 segundos, nada aconteceu. Então Letícia sentiu algo. Uma energia quente passou através da sua mão, como uma corrente elétrica suave. A menina abriu os olhos. Onde está minha mãe? Ela sussurrou. Dr. Pereira parou tudo o que estava fazendo. Como? Isso é impossível. Os sinais vitais dela estavam quase zerados. Letícia retirou a mão rapidamente. Ela deve ter tido uma flutuação temporária, disse, tentando soar científica. Mas por dentro, ela sabia. Aquilo não foi coincidência. 2 horas depois, a menina estava estável, fora de perigo. Milagre médico, escreveu o Dr. Pereira no relatório. Milagre. Letícia sorriu. Se ele soubesse a verdade. Mas o dia ainda não havia terminado. Às 15h, chegou o 2º teste. Vovó Iria, 89 anos, parada cardíaca. Não há nada que possamos fazer, disse Dr. Pereira. Ela já se foi. Todos se afastaram. Protocolo padrão. Mas Letícia não conseguiu sair do quarto. Alguma coisa a estava segurando ali. Ela ainda está aqui, sussurrou a voz. Senhor, ela não tem mais batimentos cardíacos. O coração dela parou. Mas ela ainda está aqui.
Letícia olhou para a vovó Iria, uma senhora que havia cuidado de 5 filhos, que havia perdido o marido na guerra, que havia trabalhado como professora por 40 anos. Uma vida inteira de amor e dedicação. Ela merece uma despedida, Letícia pensou. Aproximou-se da cama. Segurou a mão fria de vovó Iria. Vovó Iria, se a senhora conseguir me ouvir. Seus filhos estão vindo. Todos os 5. E seus netos também. Mentira piedosa. Letícia não sabia se eles estavam vindo. A senhora pode ir em paz. A senhora foi uma mãe maravilhosa. Uma professora inspiradora. A senhora fez diferença na vida de centenas de pessoas. E então aconteceu algo que Letícia nunca conseguiria explicar para ninguém. Vovó Iria abriu os olhos. Por 2 segundos. Olhou diretamente para Letícia. Sorriu. E fechou os olhos novamente. Desta vez, em paz. Letícia sentiu uma presença suave deixar o quarto. Como uma brisa invisível. Vovó Iria havia partido. Mas não sozinha. Você a ajudou a encontrar o caminho, disse a voz. Letícia chorou, de gratidão, de espanto, de propósito. Ela estava sendo usada para algo maior, algo que ela nunca imaginou possível. Quando chegou em casa naquela noite, Letícia se ajoelhou no jardim. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Você está se tornando quem eu sempre planejei que você fosse. E quem é essa pessoa? Alguém que pode ser minhas mãos, minha voz, meu amor em forma humana. Letícia ficou em silêncio por um longo tempo. E se eu não conseguir? E se eu falhar? Filha, você acha que eu colocaria essa responsabilidade em alguém que não pode carregar? Não. Então confie. Letícia dormiu profundamente naquela noite. Pela primeira vez em anos, não teve pesadelos sobre perder pacientes. Sonhou com luz, com cura, com esperança. O 7º dia chegou como um amanhecer dourado. Letícia acordou sabendo que algo especial estava para acontecer. Algo definitivo. Algo que selaria para sempre essa nova conexão. Ela se preparou para o trabalho de uma forma diferente. Orou mais tempo, meditou em silêncio, bebeu água como se fosse um sacramento. No hospital tudo parecia normal. Até às 11h23. O telefone tocou. Letícia, preciso de você na UTI. Agora! Era Dr. Pereira. Tom de urgência. Letícia correu pelos corredores. Chegou na UTI ofegante. O que aconteceu? Dr. Pereira apontou para o leito 7. Tommy Henderson, 12 anos. Coma há 3 dias após acidente de bicicleta. Os pais querem desligar os aparelhos. Letícia conhecia Tommy. Um menino alegre, sempre sorrindo quando vinha fazer exames de rotina. Os pais estão chegando em 30 minutos para se despedir, continuou o Dr. Pereira. Você pode ficar com ele até lá? Letícia se aproximou do leito. Tommy parecia estar dormindo pacificamente. Mas Letícia sabia que ele estava longe, muito longe. Ela segurou a mão pequena e fria. Tommy, se você conseguir me ouvir, sua mãe e seu pai te amam muito. Eles querem que você fique, mas só se você quiser ficar. Silêncio. Se você escolher ficar, eu vou estar aqui para ajudar. Se você quiser ir, também está tudo bem. Letícia fechou os olhos. E pela primeira vez em 7 dias, ela fez uma oração diferente. Não pediu um milagre. Não pediu cura. Pediu sabedoria. Senhor, mostre a Tommy o caminho certo, seja qual for. E então ela esperou, em silêncio completo. 10 minutos se passaram. 15, 20. Aos 25 minutos, Tommy abriu os olhos. Enfermeira Letícia, ele sussurrou. Letícia quase desmaiou. Tommy, você consegue me ouvir? Eu conseguia ouvir você o tempo todo, mas estava muito longe. Longe onde? Em um lugar muito bonito. Havia luz por toda parte e uma música que eu nunca ouvi antes. Letícia sentiu arrepios. E o que te trouxe de volta? Tommy sorriu fraco. A música parou e uma voz disse: sua missão na Terra ainda não terminou. Neste momento, os pais de Tommy entraram correndo. Quando viram o filho acordado falando, eles caíram de joelhos, chorando, gratidão pura. Dr. Pereira chegou poucos minutos depois.
Fez todos os exames possíveis. Medicamente, isso é impossível, ele disse para Letícia. O cérebro dele estava sem atividade há 18 horas. Mas ele está bem agora, Letícia respondeu. Sim, está perfeito. Como se nunca tivesse acontecido nada. Dr. Pereira olhou para Letícia por um longo tempo. Você tem um dom especial, enfermeira Letícia. Algo que a ciência não consegue explicar. Letícia sorriu. Doutor, existe muito mais neste universo do que nossa ciência consegue medir. Eu estou começando a acreditar nisso. Quando Letícia saiu do hospital naquela tarde, ela sabia que os 7 dias haviam terminado. Mas sua jornada estava apenas começando. Sentou-se no jardim pela última vez, como a pessoa que era antes. Senhor, eu ouvi sua voz. Eu vi seu poder. Eu entendi meu propósito. E agora? Agora eu preciso saber. Como eu vivo isso todos os dias? Como eu mantenho essa conexão sem jejuar para sempre? A resposta veio como uma brisa suave. O retiro espiritual foi apenas o desentupimento dos seus ouvidos espirituais. Agora que você sabe como é minha voz, nunca mais vai confundir com outra coisa. E se eu duvidar? E se eu pensar que estou imaginando? Filha, você viu 3 milagres em 3 dias. Você ainda vai duvidar? Letícia riu. Não, senhor, nunca mais. Então levante-se, coma alguma coisa. E amanhã, continue sendo minhas mãos no mundo. Letícia se levantou, entrou em casa, preparou uma refeição simples, orou sobre a comida e comeu pela primeira vez em 7 dias. Cada garfada era uma comunhão, cada gole de água, uma gratidão. Seu marido chegou do trabalho e notou imediatamente. Letícia, você está diferente. Há algo diferente no seu olhar. Estou? Você parece iluminada. Iluminada. Letícia sorriu. Se ele soubesse o quanto essa palavra era literal, eu descobri algo sobre mim mesma nesta semana. Ela disse. O quê? Que eu sempre fui mais do que imaginava. Nós todos somos. Naquela noite, Letícia colocou os filhos para dormir de uma forma diferente. Não apenas os beijou. Orou sobre eles. Abençoou-os. Declarou o propósito de Deus sobre suas vidas. Mãe, por que você está fazendo isso? Perguntou seu filho mais velho. Porque eu aprendi que nossas palavras têm poder. E as palavras de uma mãe que conhece Deus têm poder infinito. Os meses que se seguiram foram como nada que Letícia havia experimentado antes. Pacientes começaram a pedir especificamente por ela. Famílias inteiras vinham agradecer por milagres que haviam acontecido durante seus plantões. Dr. Pereira a promoveu para supervisora. Letícia, não sei o que você faz diferente dos outros, ele disse. Mas quero que ensine isso para toda a equipe. Letícia fundou um grupo de oração no hospital. Começou pequeno. Apenas 3 enfermeiras. Em 6 meses, eram 15. Em 1 ano, incluía médicos, técnicos, até funcionários da limpeza. Como você conseguiu unir todo mundo assim? Perguntou o Dr. Pereira. Eu não uni ninguém, Letícia respondeu. Eu apenas mostrei que todos nós temos um propósito maior do que imaginamos. E qual é esse propósito? Ser canal de amor, de cura, de esperança. E como alguém se torna isso? Letícia sorriu. Aprende a ouvir, de verdade. Ouvir o quê? A voz que sempre esteve lá, esperando que eliminássemos o ruído para conseguir escutar. Dr. Pereira ficou pensativo. Letícia, você mudou este hospital. Mudou nossa equipe. Mudou a forma como tratamos os pacientes. Eu? Você trouxe algo que estava faltando aqui. O quê? Esperança real. Amor verdadeiro. A sensação de que existe algo maior, cuidando de todos nós. Letícia olhou pela janela do hospital. Viu as estrelas brilhando. As mesmas estrelas que a acompanharam durante aqueles 7 dias de transformação. Doutor, posso te contar um segredo? Claro. Todos nós podemos ouvir essa voz. Todos nós podemos ser canais de cura. Não é um dom especial meu. Não? É um dom especial de qualquer pessoa que decide silenciar o mundo o suficiente para ouvir Deus falar. E como alguém faz isso? Letícia sorriu. Faça um retiro espiritual.
por 7 dias. Apenas água. E escute, é só isso? É só isso. Mas também é tudo. Dr. Pereira ficou em silêncio por um longo tempo. Letícia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você realmente acredita que Deus fala com você? Letícia olhou nos olhos dele. Doutor, você realmente acredita que ele não fala com você? E naquela pergunta estava toda a diferença. Letícia havia descoberto que Deus nunca parou de falar. Nós é que paramos de escutar. Mas quando eliminamos o ruído, quando sintonizamos na frequência certa, quando jejuamos, não apenas de comida, mas de todas as distrações, descobrimos algo incrível. Descobrimos que nunca estivemos sozinhos e que nossa vida pode ser muito mais poderosa do que jamais imaginamos. Talvez seja a hora de você experimentar. Talvez seja a hora de você descobrir que voz está esperando para falar com você. Talvez você já saiba qual é a resposta. E talvez você só precise de coragem para sintonizar. A coragem para ouvir a voz suave, mas poderosa de Deus. Kathryn Kuhlman ensinava isso. A importância de silenciar o mundo exterior para ouvir a voz interior. A voz da fé. A fé que move montanhas, que cura o corpo e a alma. Assim como Letícia aprendeu. E como Kathryn Kuhlman tanto compartilhou. O segredo está na escuta. Na disponibilidade de se abrir para o que a divindade tem a dizer. A jornada de Letícia espelha a jornada de tantos que buscam uma conexão profunda com o divino. Uma conexão que transcende o material e toca a essência da nossa existência. E a presença de Kathryn Kuhlman nesse processo de busca e encontro serve como um farol, um guia, mostrando o caminho para a verdadeira sintonia espiritual, para o encontro com Deus, aquele encontro capaz de transformar vidas e de trazer paz, cura e esperança a quem o busca com um coração aberto e disponível.